pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no dia 1º de abril aqui no canal, claro que o famoso dia da mentira, eu fiz uma brincadeira na aba comunidades, onde vocês simplesmente teriam que adivinhar qual notícia era falsa e qual era a verdadeira. No caso eram 5 opções e só tinha uma notícia verdadeira e vocês teriam que votar. Pois bem, a maioria pensou que Transformers: O Despertar das Feras havia sido adiado para o final do ano, só que não, essa daí era uma notícia falsa. A notícia verdadeira, infelizmente, é de que Transformers Legacy foi cancelada. E com Transformers Legacy, obviamente, eu estou falando da série que seria produzida pela Netflix e não da Toyline. E é justamente sobre isso que nós vamos comentar aqui hoje. Muito bem, pessoal, então antes de devidamente iniciar este vídeo, eu já gostaria de contar com seu like e também com a sua inscrição aqui no canal. Além disso, não se esqueça de ativar as notificações, isso é algo extremamente importante. Recentemente, a TFCon realizou sua convenção de primavera, e durante essa convenção, o FG DeSanto, que foi justamente o showrunner da trilogia War for Cybertron produzida pela Netflix, nos ofereceu algumas informações muito reveladoras. Ele basicamente afirmou que tinha sim uma série a respeito da Toyline Transformers Legacy em andamento, que seria sim produzida pela Netflix, porém essa série foi recusada pela própria empresa por conta da baixa adesão que Transformers War for Cybertron Trilogy teve. Como todos nós bem sabemos, geralmente as toylines de Transformers tendem a ter alguma animação justamente para poder vender os brinquedos. Isso daí aconteceu com a Prime Wars Trilogy, que teve a toyline com Binary Wars, Titans Return e Power of the Primes fazendo parte justamente de uma trilogia e tendo a sua própria animação produzida pela Machinima, assim como também aconteceu com a War for Cybertron Trilogy, que teve Siege, Earthrise e Kingdom, e também teve a sua animação, dessa vez produzida pela Netflix. E como todos nós sabemos, a toyline da War for Cybertron Trilogy foi um grande sucesso, vendeu muito. Não é como a Studio Series que passou por momentos de dificuldades, não, foi simplesmente uma toyline sensacional, principalmente Siege e Kingdom. Porém, o mesmo nós não podemos dizer sobre a série. Não se enganem, Transformers War for Cybertron Trilogy teve sim uma boa recepção no mundo de forma geral. Inclusive, é muito curioso eles dizerem que Transformers War for Cybertron Trilogy teve uma audiência abaixo do esperado, sendo que várias vezes ela ficou no top 10 do Brasil, top 10 dos Estados Unidos, top 10 do Canadá, top 10 da Inglaterra, top 10 em vários locais do mundo. Então, isso daí me causa um pouco de estranheza. Inclusive, haviam notícias revelando que Transformers War for Cybertron Trilogy superava as expectativas e que o show estava indo muito bem. Porém, um detalhe não pode ser esquecido. Transformers War for Cybertron Trilogy sofreu duras críticas, não por conta do seu roteiro ou sequer por conta dos seus personagens, não, isso daí de forma geral foi muito elogiado pelo público mundial. A questão é que a dublagem americana foi um fiasco. Poucas vozes realmente se salvaram. Dentre elas, a mais criticada foi justamente a do líder dos Autobots, Optimus Prime, que foi dublado pelo Jake Fulci, que também dubla o Optimus Prime em Transformers Cyberverse. Não acho a dublagem dele em Cyberverse simplesmente maravilhosa, mas sinceramente é boazinha, sabe? Agora, na War for Cybertron Trilogy realmente é bem ruim. É claro que isso daí não anula o trabalho dos dubladores de forma geral. Algumas vozes realmente surpreenderam, como é o caso do Megatron, do Starscream, da própria Little One, do Bumblebee. Vários personagens tiveram uma voz bem decente, mas outros personagens, como é o caso do Megatron de Beast Wars e o Optimus Prime, foram duramente criticados. E eu tenho certeza que essas críticas foram muito pesadas. Lembrando que essas críticas são para a dublagem americana. A dublagem brasileira foi muito elogiada pelo público em geral, até mesmo porque nós temos outros dubladores mais clássicos em Transformers que dublam alguns personagens, como é o caso do Optimus Prime sendo dublado pelo Guilherme Briggs e o Megatron sendo dublado pelo Guilherme Lopes. Sem falar do elenco em geral, que também foi um grande sucesso. E claro que outras vozes aqui no Brasil, geralmente vozes que não são necessariamente associadas a Transformers e tiveram sim sua participação durante esse show, foram muito elogiadas, como é o caso do Gil Mesquita dublando o Bumblebee, Marco Ribeiro dublando o Autobot Wheeljack e Rafael Rossato dublando o Autobot Ratchet, dentre outros personagens, é claro, como por exemplo a incrível Amanda Manso também dublando a Chrome, a Manolo Ray dublando Jetfire, o próprio Sergeant Stern dublando o Red Alert, vários realmente personagens incríveis. Mas infelizmente o mesmo mesmo não se aplica aos Estados Unidos, mesmo que lá ainda nós tenhamos bons dubladores, como é o caso da Lindsay Russo, que dublou a
Beta One, do Jason Momoa, que dublou o Megatron, do Frank Todaro, que é simplesmente fenomenal, que dublou o Starscream, inclusive a voz dele é uma das minhas vozes favoritas pro Starscream. Então sim, eu acredito que esse tipo de crítica pesou, mas mesmo assim ainda não acho que seja o suficiente para poder cancelar um show posterior, ainda mais esse, o de Transformers Legacy, que aprofundaria o universo. Aliás, o universo não, o multiverso. E realmente este tipo de notícia é bem desanimadora, ainda mais pra nós que gostamos muito dessa série, né? Vamos ser honestos, não é uma série perfeita, mas é uma grande introdução para aquele pessoal que quer entender mais sobre a franquia, principalmente para aqueles que não conhecem alguns elementos que foram muito aprofundados aqui, como é o caso do Allspark, ponte espacial, viagem no tempo, os próprios Bicho-Formers, né, para uma introdução de Rise of the Beasts, que lembrando vai estrear no dia 9 de junho do ano que vem. Realmente nós temos coisas muito interessantes, sem falar, é claro, do óbvio aprofundamento da guerra civil entre os Autobots e os Decepticons e principalmente a grande motivação girando em torno do vilão que é o Megatron. Como eu disse, é realmente uma série bem surpreendente em roteiro, mas isso daí não foi o suficiente para que sua sucessora fosse cancelada. De qualquer forma, o futuro dos desenhos de Transformers parecem estar focados em BotBots e em Transformers Earthspark no momento, que lembrando, Earthspark vai estrear em novembro desse ano. Não tô empolgado, já fiz um vídeo sobre isso, então não vou comentar aqui. Mas BotBots é realmente uma série incrível, mas eu fico realmente muito triste em pensar de que nós não vamos ter uma série mais adulta para Transformers. Claro que pro público mais adulto nós vamos ter os filmes, né, uma trilogia de filmes, aliás, no ano que vem vamos ter o Despertar das Feras, né, mas sobre séries mesmo, a notícia é bem desanimadora. E sinceramente, eu já não estava muito interessado na toyline de Transformers Legacy. Agora, com o cancelamento da série, eu realmente não tenho motivo nenhum para poder comprar toy. Então, é aquilo, né, realmente a série vem de toy, pelo menos no meu caso. Eu gosto de ver os meus Transformers em uma representação audiovisual. Pois bem, eu gostaria muito de saber o que vocês acham a respeito disso. Vocês acham que o cancelamento de Legacy realmente teve um motivo viável, não teve? O que vocês acham? Vocês estão tristes, estão felizes? Esperam outras séries de Transformers no futuro? Porque eu realmente, eu não sei, eu achei um cancelamento de série um tanto quanto gratuito, né? Até mesmo por conta das boas notícias relacionadas ao War for Cybertron Trilogy, sempre com muitos elogios, claro, e também as notícias relacionadas ao seu sucesso. E, inclusive, eu gostaria de falar um extra. Eu culpo, sim, a Netflix por conta da falta de sucesso da trilogia War for Cybertron. Vamos nos lembrar aqui que o maior hype que teve durante essa série foi justamente na primeira temporada, porque a Netflix fez questão de divulgar a série. A partir da segunda temporada ela não fez nenhuma questão. Na segunda temporada até teve uma apresentaçãozinha onde nós tivemos um trailer, e na terceira temporada nós não tivemos praticamente nada, a não ser um pôster e um trailer divulgado há alguns dias atrás. Então esse tipo de coisa me revolta e, querendo ou não, eu coloco muita culpa na Netflix por conta desse tipo de irresponsabilidade. Porque honestamente eu acho que muitos de vocês viram isso, que basicamente eu, junto com o pessoal do Transformers Dioramas, que fizemos questão de divulgar essa série aqui no Brasil. Mas obviamente o público de Transformers não se resume a apenas o brasileiro. Então, querendo ou não, a Netflix foi sim irresponsável em divulgar essa série. Falhou miseravelmente no marketing. Eu, junto com o pessoal do Transformers Dioramas, que fomos buscar uma forma de poder potencializar esse evento aqui pra vocês, que sim, fez bastante sucesso, mas novamente não foi o suficiente pro mundo inteiro. Então sim, a Netflix tem muita culpa disso. Me perdoem, mas eu não consigo faltar com a sinceridade aqui com vocês. Ainda mais pensando por esse lado, né, de que a Netflix não fez questão nenhuma de divulgar essa série. Pois bem, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E, novamente, deixem suas opiniões nos comentários, isso daí é muito importante. Pois bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal para mais vídeos como este. E, claro, ative o sininho para poder receber as notificações, isso é algo extremamente importante. Eu vou ficando por aqui e agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!